Logo ali de hoje, gente, tão bonito, tão bacana, justamente aonde? No Armazém da Quinquilharias Utopias. É a conversa de hoje para saber um pouco dessa pessoa que vos fala, Regina Alves, atriz de São Gonçalo. Dizer que é uma honra estar aqui hoje, né? Agradecer imensamente ao Paulo de Carvalho por essa gentileza, uma pessoa que respeito muito e gosto muito. Né? Já agradecendo de antemão, caso eu esqueça na quarta-feira de falar isso, mas agradeço imensamente pela abertura, pelo carinho e por me dar essa oportunidade de estar aqui falando um pouco do canal e para o canal Armazém da Quinquilharias Utopias. Tá? E então vou falar um pouco da minha trajetória. Eu sou atriz desde 2001, profissionalmente, mas desde pequena eu sempre fiz teatro de resistência. Né? E às vezes tem muita gente que é ator, faz teatro de resistência e escreve até muitas coisas, mas não tem um conhecimento, não tem ninguém que fale, não tem ninguém que mostre isso para a pessoa, não tem ninguém que diga ou que estenda a mão e fala assim, olha, isso que você está fazendo é bacana, é legal, que tal você ir por esse caminho? Então eu tive muitas dificuldades, não só de não ter essa mão para puxar, mas também por questão do local onde eu morava, as condições em que eu vivia, a situação que eu vivia na época. Então você tem que ter uma abertura muito grande de você querer e de ter pessoas que façam você ver e ter essa percepção de que você pode ir além e que a sua arte ela atinja outras pessoas. E quando eu comecei a escrever, que eu escrevo desde os 12 anos e sempre tive uma paixão muito grande por leitura, sempre li muito, e não tenho o costume de ler um livro por vez, eu faço uma doideira que é ler vários livros ao mesmo tempo, justamente para não ficar só refém ou só de um romance ou só de um livro científico, alguma coisa nesse sentido. Eu gosto de misturar, que eu acho bacana. Então eu lia muito, isso dava um certo incômodo na minha família, porque minha família não era muito de leitura, só não gostava muito de ler. Então eles ficavam preocupados, você está lendo muito, você está muito nessa posição aí, sai daí, cuidado com a vista. Mas eu não ligava, porque ali era onde eu viajava, ali era onde eu buscava, ali era onde eu via o mundo, através da leitura. E quando eu comecei a escrever o livro A Flora, né, que é o livro A Flora, que é a Flora Alma, eu fiz esse resumo que é de tanto falarem sobre, eu fui descobrindo alguns textos antigos, que eu tinha uns 12 anos. E depois que eu peguei o texto, eu pensei assim, caramba, mas eu escrevi isso com 12 anos? Mas da onde que saiu isso? E nos meus 12 anos, eu passei por alguns momentos difíceis que eu tive depressão nessa época. E foi uma coisa muito difícil de ser trabalhada, de ser aceita, né? Baixa estima, você não ter percepção de futuro, de vida, de muitas coisas. Então eu tive que reaprender muitas coisas, a me olhar de outra forma e me aceitar, que eu tinha muita dificuldade. Então se eu pegar algumas fotos minhas antigas, de infância, e muitas pessoas falam assim, nossa, você tem um sorriso muito bonito, você ri tanto. E se você for pegar alguma foto minha antiga, eu não ria. Não tem sorriso. Se for pegar, é uma coisa mais mostrando os dentes, mas ao mesmo tempo de nervoso. E eu fui trabalhando isso e olhando, e uma das coisas que me ajudou muito e que me fez olhar para a vida de uma outra forma foram os pais dos meus amigos, né, na infância. Então, os pais dos meus amigos, eles se tornaram os meus pais. E quando você quer mudança, ou você quer aprender, ou quer conhecer coisas da vida, você tem que começar a não só exigir do mundo. A gente tem uma péssima mania de apontar muito para o outro, de ficar, poxa, mas não faz, poxa, mas não busca, poxa, se me olhasse, né? Mas e o que você faz? Né? Então eu ficava pensando assim, poxa, por que eu não abraço isso? Então eu abracei todos os pais que tivesse na frente, eu abracei. Porque eu não tinha muito isso da minha família, né? Então, por várias questões culturais, meu pai já é um homem de 88 anos, então são outras épocas, são outras vivências, e a gente não pode julgar as pessoas pelas suas escolhas. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente também escolhe diariamente várias coisas e erra todo santo dia. Então eu pegando esses textos todos e entendendo, eu fui olhar para eles e eu pensei assim, o que eu estava vivendo nessa época? E um texto que eu li depois e fiquei abismada, com 12 anos eu escrevi esse texto, ele diz assim,
caíram dos meus olhos um dilúvio. Mas não são lágrimas, não. São chuvas de dor. Eu olhando assim para o texto, eu pensei assim, nossa, o que eu estava vivendo nessa época? Porque eu sempre gostei de botar datas nos textos, né? E foi bom ter colocado, porque aí você dá uma ideia de tempo. O que aconteceu naquele tempo, naquela época, várias coisas, né? E eu pensei assim, ah tá, eu sei o que eu estava vivendo naquela época. Era justamente a época da depressão, né? Que era com 12 anos que foi perceptível, mas para mim passou batido por questões de não ter o conhecimento do que era, né? Mas eu achava que era só uma tristeza, mas uma tristeza que foi longa, que perdurou muito. Mas por várias questões, por N questões, a gente não tem aquela percepção da doença, como que surge, como acontece. Mas a questão da depressão, e eu falo muito isso dos meus textos, a depressão ela não mata, a depressão ela não destrói, o preconceito mata, o preconceito destrói. Porque a depressão tratada, se a pessoa buscar um tratamento, buscar ajuda, ela tem cura, ou é amenizada. Preconceito não. Então, eu pegando esse texto que eu olhei, eu falei assim, nossa, é muito forte. E eu descobri esses textos quando eu fiz o lançamento do livro A Flora, que é a Flora Alma, que é da editora Autografia. Eu pensei assim, caramba, aí foi onde eu descobri o outro texto, que é Flores, né? Se não me engano é Flores, que diz assim. Só um minutinho, vou filmar. Que esse texto ele diz assim: a flor é linda, você pisa e ela morre, feito gente sem amor. Outro texto também que é quando eu tinha 12 anos, eu pensei assim, como que uma pessoa escreve um texto com essa dimensão, com essa proporção, tendo essa idade? Isso é leitura, é a busca. Era o momento que eu estava vivendo, que era da depressão, e que eu pensei assim, por que disso? Ou por que as pessoas pisam nas outras? Por que é necessário matar a flor? Por que eu não posso olhar para a flor? Por que eu tenho que retirá-la? Se eu a amo, por que eu a retiro? Então eu usei como parâmetro naquela época para falar de amor. Então eu peguei esses textos e acabei levando até para a primeira tarde de autógrafos do livro A Flora, que é a Flora Alma, que é eu ter essa ideia da questão do sofrimento, mas ao mesmo tempo trabalhar o sofrimento de uma forma positiva. Por que não pegar isso e trazer isso tudo que eu passei de uma forma positiva? Por que eu tenho que trazer isso com pesar? Trazer só com uma cobrança? Por que me largaram? Por que fizeram? Eu não acho muito positivo. Eu, Regina, não acho positivo. Então, quando eu fiz essa tarde de autógrafos do livro, a primeira, que foi lá na Sala de Cultura Leila Diniz, eu fiz questão de levar esses dois textos, que eu descobri justamente esse ano esse texto. Tem muitos textos meus que eu nem sei como é que são, e esses dois eram um deles, que eu fiquei assim, nossa, eu escrevia isso com 12 anos, e uma das coisas que eu descobri é que eu jogava muita coisa fora também, eu escrevia e jogava fora. Então deve ter muita coisa ruim que eu joguei fora, mas deve ter muita coisa boa que eu nunca vou saber, que eu joguei fora, justamente por não acreditar. E eu sou uma pessoa muito grata às pessoas, e a gente nunca pode esquecer de ser grato. Eu escrevia e guardava tudo que eu escrevia. Então ninguém sabia o que eu escrevia. Ninguém. As pessoas sabiam que eu escrevia, mas o quê? Ninguém sabia. Eu tinha tanta vergonha, eu era tão tímida, que eu sempre guardava. Eu cheguei na sala de aula, um amigo tinha escolhido um caminho errado e acabou sendo assassinado. Eu peguei e escrevi um texto chamado Sonho de Infância, no qual eu falava dessa questão da amizade, de escolhas. O texto ele fala como era a época boa da maçã, como era bom a época da jaca, né, dos frutos que você podia pegar do pé, o chamado roubar, né, que a criança pulava o muro do outro para poder pegar a fruta. Você fazia isso, os vizinhos sabiam que você fazia, mas eles achavam até engraçado e bonito. Hoje em dia a gente sabe que isso é perigoso. Mas naquela época não era. O vizinho até ficava com dó de você e acabava até dando para você. Ficava, não precisa fazer isso, meu filho, toma aqui, pede. Mas o fato de pular já era uma aventura, você ir lá pegar os frutos. Então eu fiz a menção desses frutos, né? De você pegar aquele fruto, de você ter esse sabor, essa pureza e ao mesmo tempo esse rompimento do fato dele ter escolhido esse caminho. Porque ele era uma pessoa boa, mas não foi boa para ele, né? Escolheu um caminho muito ruim. Eu fui, escrevi esse texto, essa amiga, que ela me acompanhou desde a 5ª série
até o ensino médio, a gente se formou juntas, que é a Adriana Monteiro. Ela pegou esse texto e falou assim, nossa, texto bonito, posso levar para casa? Eu, não, tá muito estranho, não tá legal. Ela, não, só quero levar para casa. Eu, mas por que você quer levar para casa? Ela, não, porque eu quero ler melhor. Só que nessa época ela estudava no IBEU, fazia curso de inglês e espanhol lá. Aí eu fui, deixei o texto com ela, passou uns 3, 4 dias, ela me vem com os papeizinhos na mão de convite, falou assim, olha, não me interessa como você vai fazer, mas você tem que estar lá no IBEU nesse horário e levar 5 pessoas que eu botei sua poesia para concorrer lá. Eu fiquei com medo tão grande, eu disse assim para ela, você levou aquela porcaria, porque eu não acreditava que o que eu escrevia tinha valor. Ela virou e falou assim, não, aquele texto é muito bom. Levei sim. Ela foi, pegou o texto, levou. E a minha vergonha era tanta, eu não conseguia falar em público. Minha vergonha era tanta que eu peguei o texto, quando eu soube do texto, aí a bibliotecária da casa, ela disse assim, você quer recitar? Que na época você podia falar recitar, declamar, hoje em dia interpretar. Ela, você quer declamar ou eu declamo? Eu já estava tremendo falando com ela de vergonha, porque eu tinha aquele complexo, né, que essa pessoa era acima de mim, então eu tinha que me curvar, meio que ficar meio sem graça, meio... Eu virei e falei para ela, não. Eu disse para ela quase assim, não, já estou agradecendo só de estar falando com você. Eu cheguei e falei assim para ela, não vou falar nada não. E acabou que ela que recitou o poema. Quando eles começaram a dar a premiação, eu fui encolhendo, eu lembro que eu comecei assim na cadeira, quando eu fui ver, eu já estava desse tamanho, eu estava pequenininha, de tanto medo que eu tinha, né? Você sabe, não. E eles deram um certificado e uma caneta. E eles diziam assim, estamos dando para todos os participantes certificado e caneta. Aí eu fui e falei assim, nossa, o que eu escrevi tá tão ruim que nem esse papel eu vou ganhar. Não vou ganhar. Eu não mereço. Pensei, eu não mereço, que é muito ruim, não mereço. Ela foi, quando chegou num certo ponto, eles falaram assim, agora as premiações. E realmente eu não ganhei o certificado e a caneta. Ela virou e falou assim, agora as premiações. Em terceiro lugar, Regina Alves. Na época eu usava o meu nome todo. Regina de Macedo Alves, com a poesia Sonho de Infância. Eu ganhei o certificado, a caneta e um presente, que era um relógio, né, que eles deram como prêmio. Eu fiquei em um estado de choque tão grande, quando eu fui lá na frente para poder agradecer, eu só falei assim, obrigado. Tremendo, obrigado, parecia um texto gigante, obrigado. Saía e o rosto queimando, sabe, queimando. Só que eu tinha desde pequena uma coisa comigo que eu ficava assim, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Isso tem que ser trabalhado, mas era uma coisa que eu obrava em mim. Então eu lembro que quando eu era menor, eu tinha uma dificuldade para falar a seguinte palavra, problema. Eu ia falar, virava problema, emblema, travava e eu não conseguia falar. Eu ficava, e aquilo para mim foi um dilema, até que um dia eu virei e falei assim, vai sair problema, hiena, lema, mas eu vou falar. Então eu comecei a falar errando. Falava, errava, sentia a cabeça, o rosto queimando, continuava falando, até que o dia saiu perfeito. Porque se eu não trabalhasse isso em mim, não era o outro, o problema não era o outro, o problema era em mim. Se eu não trabalhasse isso em mim, entender que eu era muito fraca em algumas coisas, péssima em outras e precisava melhorar e me adequar, porque a gente sabe que a gente vive em sociedade e a sociedade tem seus códigos, né? Tem suas coisas. Se eu não me atentasse para isso e tentasse impor ou cobrar alguma coisa, mas sem ter de verdade em mim uma mudança, né, uma transformação, porque para a gente transformar a sociedade, a gente também precisa ser transformado. Então eu pensei assim, não, tem que ser trabalhado. Até que o dia foi indo e eu não era, e na escola eu passava meio batida, né? Quando descobriram que eu escrevia, aí eu já virei pop na escola. Porque aí eu que escrevia os textos da escola, eu que escrevia as pecinhas, separava todo mundo. Então eu fazia já teatro de resistência nessa época e não sabia que era uma coisa tão potente ali. Eu já estava me formando ali e não sabia. Então eu fiz, minha primeira peça foi O Sítio Existe, Viva a Fantasia, O Sítio Existe, que é uma peça de uma menina que não acredita mais na pureza e nos encantos. Aí nós fizemos toda uma estrutura para que virasse uma peça, foi referência na escola, acabou sendo apresentada na escola para todos os alunos de todas as idades e foi uma coisa muito bonita. Dali eu fui descobrindo uma coisa que eu não conseguia mais me livrar.
os meus textos acabam indo para o cunho social. Eu tô escrevendo, demora um pouco, eu tô vendo, ele vai indo, escorrega. Ele nunca vai para uma questão de eu só ver a beleza por ver, não é aquela coisa aqui, né, meio platônica, não. Ele, quando eu tô vendo, ele vai todo pro social. Eu tento fugir, demora um pouco, tô lá no social. Não tem para onde correr. E não adianta, eu já tentei fugir quando eu vejo tem alguma coisa lá já inserida na questão social. Porque são coisas que a gente vai vivenciando ou passou na própria pele. E se você pode levantar uma bandeira e falar sobre, por que não? Mas que não seja uma coisa agressiva, mas sim, vamos trabalhar, é como um diálogo, vamos trabalhar, vamos conversar sobre isso. Então eu falo muito dessas questões em si do social. E quando eu vejo que o texto está indo, eu fico assim, não vou conseguir sair. Aí eu já peguei de reescrever o texto todo, aí eu vou para um outro lado social. Né? Vamos supor, vou falar da questão do racismo. Aí eu não falei do racismo, eu falei de pedofilia. Ah, não vou falar de pedofilia nem racismo. Quando eu estou vendo, eu tô falando das questões do preconceito. Então não tem para onde correr. Eu sempre estou falando dessas temáticas dos textos, né? E tem um texto aqui no livro A Flora que aflora a Alma, que foi uma coisa que eu vi, que eu vivenciei. Na empresa que eu trabalhava tinha muito, tipo assim, a mulher ela até sobe, mas é filha de alguém importante. Mas você sendo terceirizado ou alguma coisa nesse sentido, você pena para conseguir alguma coisa. Muito difícil. Até você chegar em certos níveis, você já passou por todos os tipos de ofensa possíveis. Todos os tipos de discriminações. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar nessa área, é uma área dominada por homens. Então, de 70 funcionários que trabalhavam ali, eu era a única mulher que ia para a rua, junto com aquela montoeira de homem. Então, eu pensei assim, como é que eu vou fazer isso? Eu lembro que tem muita gente que fala assim, não, Regina, você é durona, né? Você parece, tem muito isso, né, rótulo. Você parece, eu pareço, eu sou uma pessoa muito frágil. Né, sou sentimental, sim, sou uma pessoa que às vezes até a flor da pele demais, eu tô falando com a pessoa, demora um pouco, chorando. Então eu me vejo em algumas situações que eu fico assim, não sou isso. Se eu passo essa imagem, sinto muito, mas eu sou uma pessoa sentimental e que ainda acredito nas boas ações e nos gestos de carinho. Então eu quando comecei a ver que a empresa era nesse sentido, ou eu sucumbia, ou eu enfrentava. Eu tive que tirar força de onde não tinha. Então eu chorava em casa, no travesseiro, horrores. E no outro dia eu estava lá, linda, maravilhosa, trabalhando e dizendo assim, estamos aí, vamos fazer, vão acontecer. Mas mentira, por dentro eu estava me tremendo toda. Então, a gente passa e vê muito isso, a gente vê algumas pessoas falando, não, porque a gente tem que fazer, porque a gente tem que falar, porque a gente tem que gritar, a gente tem que chamar. Mas você já parou para pensar o que aquela pessoa passa no seu dia a dia, por que ela não faz ou por que ela não vai? Você conhece o dia a dia daquela pessoa, as suas lutas diárias. Então, sempre quando eu vou questionar alguma coisa, inclusive na peça As Múltiplas Faces eu falo sobre isso, você realmente conhece o outro? A temática da peça é sempre essa. Você realmente conhece o outro? Para poder dizer ou julgar ou falar alguma coisa? Você sabe o que aquela pessoa vivencia ou passa no seu dia a dia para você chegar e falar assim, faça isso, vamos defender isso, vamos levantar isso. Você realmente conhece as lutas diárias daquela pessoa? Então eu sempre quando eu vou questionar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa sobre qualquer pessoa. Eu posso errar até fazendo isso, ou às vezes até num primeiro momento eu posso até estar fazendo o que muitas pessoas fazem, que é o julgamento. Mas ao mesmo tempo eu dou aquela filtrada e penso assim, eu realmente conheço o outro? Eu realmente consigo ver o que esse outro está vivendo? Eu realmente estou enxergando o que essa pessoa faz, o que ela vive, o que ela sente, o que ela tem a trazer. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu dou possibilidade dessa pessoa realmente ela chegar e se expressar. Eu dou voz para ela, eu deixo falar até certo ponto que me interessa e interrompo. Eu dou voz para essa pessoa realmente. Então, às vezes, eu quero muito que você faça alguma coisa, mas eu te dou meios para você realmente chegar e trazer isso, realmente chegar e falar isso, ou se expor, ou a gente fala até no meio artístico, se vender.
né, vender o seu trabalho, nem questão de você vender, mas vender esse trabalho, vender essa ideia, eu realmente deixo esse espaço. São questionamentos que eu me faço sempre. Eu deixo para poder estar te julgando ou estar falando, mesmo assim não me cabe o julgamento, mas eu te dou. Então a gente tem, é uma coisa que eu trabalho muito em mim. Eu estou fazendo isso? Isso eu estou fazendo de uma forma coerente, eu estou fazendo de uma forma que a pessoa se sinta acolhido. Essa pessoa ela consegue ver, ela consegue enxergar o que eu estou passando. Então todo o meu trabalho, tudo que eu faço dentro tanto escrevendo até mesmo atuando, eu quero que o outro se veja no que eu estou fazendo. Porque eu entendo que quando você escreve, o texto é seu, do domínio da sua casa. Mas quando saiu dali, assim como uma foto, uma arte plástica, né, uma música, ela já não é mais sua. Cabe várias interpretações dependendo do momento que aquela pessoa vive. Aquele período ali. Então quando eu escrevi a Coisa de Mulher, não só Coisa de Mulher, mas também Pouco Valor, que são os textos que são mais voltados, porque assim tem toda a questão voltada para a mulher. Esse Pouco Valor, eu vi algumas situações nessa empresa que eu pensava assim, que muitas mulheres, para serem aceitas, elas aceitavam aqueles toques indesejáveis ou atitudes suspeitas, mas às vezes nem ia para aquele extremo, mas ficava com rótulo, como se tivesse feito, como se estivesse naquela situação. Então, eu quando vi essas situações, eu pensava assim, então para eu ser aceita, eu tenho que aceitar isso. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, você não sabe o que fala, as pessoas não me conhecem e falam. Então teve até, não vou dizer nem onde foi, tinha um pesquisador, ele muito focado sobre a questão do negro. E ele falando, né, muito, tal, falando e defendendo várias teses, várias coisas falando sobre a questão do negro, ele chegou, quando eu dei minha opinião, levantei e falei, ele virou e falou assim, qual a sua formação? Tipo assim, quem é você para debater comigo? Aí eu me senti assim pensei assim, como assim, estamos num debate, como assim, qual o seu grau, quem é você? Eu virei e falei assim para ele, o que você estudou, eu vivo na pele. Aí ele foi, pensou, deu aquela respirada, tipo assim, epa. Aí você estudou, eu sou fruto do seu estudo. Mas eu não posso, Regina, eu não fico carregando isso com um pesar muito grande. A gente tem que mostrar para essas pessoas que nós temos valor sim, que nós merecemos sim, que nós estamos por ocupar os espaços sim, mas eu não posso ficar assim, armada para tudo. Eu tenho que ter bons debates, eu tenho que conversar, eu tenho que dizer o meu valor sim para essa pessoa, e se ela não entender, eu vou falar 300 mil vezes até, mas eu não preciso agredi-la para isso. Eu não preciso ir para cima naquela coisa, porque aí eu vou estar sendo tão covarde quanto quem está sendo covarde comigo. Eu vou ser tão agressiva quanto essa pessoa. Então, eu vendo aquela situação ali, eu ficava assim, a forma como ele falou, eu falei assim, realmente você defende? Você crê no que você está falando? Porque se eu chego para você e você diz para mim qual o seu nível, quem você estudou para estar debatendo comigo, realmente você defende alguma coisa? Defende alguma causa? Realmente você crê no que você defende, no que você acredita? Ou você estudou, você saiu da coisa real, de sentir aquilo ali para poder virar um produto, sabe? Então a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado com algumas coisas que nos cercam. Então, quando eu escrevi o livro e ao mesmo tempo o texto, quando eu falo do pouco valor, eu falo justamente dessa mulher. Que tem uma hora no texto que eu falo assim, a mulher, quando a mulher ela foi para o mercado de trabalho, em busca do seu direito, do seu espaço, muitas para dizerem que são aceitas e para dizer que vivem em sociedade, aceitam as cantadas baratas dos seus chefes e de alguns transeuntes que sua vida segue. Então, muitas mulheres, para dizer que estão naquele meio ali, estou sendo aceita, então elas acabam aceitando essas coisas, independente do seu nível cultural, independente do quanto busca, o quanto batalha, o quanto vai. Muitas mulheres acabam se curvando para isso, aceitando gracejos até ridículos, para dizer que cabe, para dizer que está, para poder não ouvir títulos como eu já ouvi de frígida. Se você não gosta de ouvir isso, então você é frígida. Se você não... Toda mulher gosta. Como toda mulher gosta? Não tem isso. Então,
Então são coisas que eu olhava assim e ficava assim, como assim toda mulher gosta? Toda mulher aceita? Toda mulher tem que aceitar? Que sociedade é essa que diz o que? Ou determina o que para cada pessoa? Como assim? Por que não? Então são coisas que eu questiono, mas ao mesmo tempo eu não fico assim, vou puxar aqui e falar, não, não é assim que a gente vence algumas batalhas, é com diálogo, é com conversa, é eu chegar e falar assim, não, peraí, tá, esse é o seu ponto de vista, mas vamos conversar. Mas quando a veia começa a levantar muito assim da pessoa, ela já não quer conversa, ela quer impor. Então, essas imposições me incomodam. Se você está falando, eu dei um tempo, você falou, eu estou falando, e existe aquela troca, mas você nunca me dá espaço para falar, e fica aquela coisa quase que impondo, não, porque não, que você quer, né? E a veia quase pulando assim, quase ganhando vida própria e correndo, eu não converso com pessoas assim. Eu falo assim, tá bom, beleza, tá, dou tapinha no ombro assim, tá bom, tá, não, você tá certo. Eu falo muito isso, não, você tá certo. Isso aí, mantém. Mas por quê? A gente vê que essas mulheres, e muitas até, elas estudam, elas trabalham, elas são independentes, mas se sujeitam a isso. Por quê? Aí vem a questão cultural, estrutural. Existem várias coisas que você tem que trabalhar nessa mulher. Por que elas ainda se submetem a essas coisas? Porque tem que prestar para a sociedade, que ela tem que ser mãe antes dos 40, que ela tem que ter filho, que ela tem... Então, tudo isso mexe. Se você, automaticamente, se uma mulher, ela trabalha e estuda, demanda tempo. Automaticamente, dificilmente ela vai se casar com 21, 22, como se fazia antigamente. Então, muitas mulheres retardam certas coisas na sua vida por buscar isso, que a sociedade impõe. Que a mulher tem que ser multitarefas. E ela é a única que não pode largar o barco. Então, quando eu falo de pouco valor, não é para denegrir a mulher, não, mas por que a mulher, sendo essa força da natureza, sendo essa mulher potente, por que ainda ela aceita esses gracejos e acha que não é normal? Deixa. Por quê? Deixa. Como assim aceitar? Como assim eu tenho que concordar com isso? Eu não tenho que concordar. E as pessoas ficam naquela, se você não aceita, então você só vai ser sapatão. Ah, se você não faz isso, você não sei o que lá. Aí vai aquela conversa que a gente estava tendo hoje mais cedo, né? Estava falando com a Andréia, que um cara virou e falou assim, eu ouço muito isso, porque eu digo que o Mensage é terra sem lei, né? Mensage de Deus do céu. Aceno, rola, né? Vai rolar. Aí o cara virou, você é gatinha. Aí, você é muito gata. Aí eu, ok, obrigada. Aí fica aquele silêncio, né? Tipo assim, o que eu falo agora? Não tem assunto. Não tem assunto. Demora um pouco, cara. Você é linda, eu sei. Aí ele, sua autoestima é lá em cima. Eu, desculpa se a sua é lá embaixo. Aí demora um pouco, o rapaz vira e diz assim, gostei de você. Como é que ele falou? Gostei de você, vamos sair? Aí eu, não, como assim vamos sair? Ah, mas se você, porque eles se acham muito, né? Eles não pode, né? Só a mamãe botou ouro nessas pessoas. Aí ele vira e fala assim pra mim, ah, mas se você não aceita, então você é sapatão. Aí eu virei e falei assim, vamos conversar mais. Fale mais um pouco de você. Ele foi conversando, aí tudo que ele falava criava ruído, né? Demora um pouco, ele vira. E aí, vai sair? Tipo assim, já é ou já foi? Aquela linguagem. Aí eu fazia assim, Jesus, Senhor, Virgem dos esquecidos, faz alguma coisa por mim. Nossa Senhora do sapato torto, o que eu faço agora? Aí eu cheguei e falei assim pra ele, então, pra você, eu sou lésbica, sapatão, o que você quer? Aí ele, então você é, pra você eu sou. Porque eu jamais vou ser com uma pessoa igual a você, então fica aí. Aí ele, não, mas você não é, eu fiquei com dúvida. E ainda ficou com dúvida. Ele ainda ficou com dúvida. Aí eu, menino, entenda, eu tô querendo cair fora. Vaza, não quero saber de você. Some, desaparece. Nasça de novo. Então você vê alguns caras assim que se diz, né? Que estudou, que viajou, que é rodado e vai conversar com você. E aí, beleza? Hein? Aquela coisa assim meio de... Aí você tem que ir porque... Um é diferente do outro. Não. Então, eu, enquanto mulher, eu que tenho que pensar como que eu vou agir, ainda mais se esses homens não tiveram uma boa criação, não tiveram uma educação, não foram ensinados desde novos como tratar uma mulher. Eu não tenho que me sujeitar a esse sujeito, a essa pessoa, porque ele é um homem.
Ou porque a sociedade diz que se você não tiver com ninguém, você tem um problema. Não. O problema é da sociedade, não é meu. Que educa mal os seus filhos. Então, eu, Regina, penso muito isso. Eu fico assim, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Qual é desse rapaz? Vamos conversar, meu filho. Vamos aprender umas aulas de como tratar bem uma mulher. E até mesmo a gente, como vai tratar esse homem também, para não ficar tão dura. Não é? Mas esses tipos de tratamentos eu não aceito. O cara chegar para mim e falar assim, e você é linda. Realmente. Eu vou dizer, claro que eu sou linda, eu tenho autoestima. Eu sei que eu sou, não precisa você ficar falando isso pra mim.